Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa questão do ano litúrgico. Estamos no ano C, Lucas. Nós vamos trabalhar o nosso 18º encontro. É o 7º domingo do tempo comum. Nessa semana, vemos Jesus nos ensinar a resistência diante do mal. Uma resistência pacífica. Não se trata de passividade ou fatalismo diante de situações que são inaceitáveis. Não se trata de pregar resignação aos que sofrem e são afrontados por qualquer desgraça. A regra de ouro: o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Lucas capítulo 6, versículo 31. A centralidade de tudo é Jesus. E por causa de Jesus, vem a nossa entrega total a Ele. Como Ele fez, os discípulos de Jesus hoje devem ir ao encontro dos outros para ajudá-los a superar as provações. As leituras nesta semana são riquíssimas. O que Jesus nos diz sobre o amor aos inimigos, e Jesus teve seus inimigos, e o dever de pagar com bem o mal recebido, sobre o rezar pelos perseguidores, sobre o amor sem limites, nos mostra que Jesus é nosso modelo e, se nos revestirmos de Cristo, aprendemos com Ele a não ser vencidos pelo mal, mas vencedores do mal pelo bem, pelo amor. São atitudes que estão para além da nossa moral, da retribuição do Antigo Testamento. Vamos ver cada leitura nos seus detalhes. A antífona de entrada coloca o contexto da celebração e nos abre a oração. A comunidade vem chamada a se dispor. É o Salmo 13, versão hebraica, 12, versão grego-latina, versículo 6, que diz assim: Confiei, Senhor, na vossa misericórdia. Meu coração exulta, porque me salvais. Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez. Aqui a expressão de confiança confirma a experiência de salvação realizada por Cristo e alegria pela presença de Deus na Eucaristia. O louvor prometido tornará conhecido aos fiéis reunidos na celebração litúrgica. A bondade e misericórdia de Deus que traz benefícios àqueles que creem e confiam no nosso Deus. A primeira leitura, ela vem tirada do livro de 1 Samuel. Vocês podem ler lá na liturgia diária as citações. Saul fomenta a morte de Davi e planeja a morte de Davi. Ele se sente ameaçado por Davi. O próprio Saul mandou matar Aquimeleque por ajudar Davi, mas também mandou matar todos os sacerdotes aliados e amigos de Davi, pedindo que matassem todos os sacerdotes de Javé. Os sacerdotes eram ungidos. Saul mandou Doeg, o edomita, que matou os sacerdotes, os ungidos. Foram 85 sacerdotes mortos, mais homens, mulheres e recém-nascidos. Só sobrou Abiatar, que foi ao encontro de Davi. Saul não teve escrúpulo de matar os sacerdotes ungidos de Javé. Agora vem o nosso texto. Saul saiu ao encontro de Davi com 3.000 homens. Davi e Abissai, escondidos, foram ao acampamento,
e encontraram Saul dormindo com sua lança na cabeceira, fincada no chão. Abissai então dirige a Davi a palavra e diz: Deus entregou em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lançada. Mas Davi intervém: não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Davi rejeitou matar Saul, ungido. Saul não poupou os sacerdotes, os ungidos, e por vingança matou todos os ungidos de Javé, os sacerdotes. Davi pega a lança e a bilha d'água junto de Saul e sai. Depois de certa distância, grande espaço entre eles, Davi grita: aqui está a lança do rei. Javé tinha entregue Saul em seu poder, mas Saul não estendeu a mão contra o rei, porque é ungido do Senhor. Duas atitudes diferentes. Saul, sem nenhum escrúpulo, mata os 85 ungidos sacerdotes, além de homens, mulheres e recém-nascidos. Davi poupa a vida do rei, porque ele é ungido do Senhor. Aprendamos hoje que cada pessoa é um ungido e não se deve levantar a mão contra ninguém. Qualquer homem é imagem de Deus, então ungidos do Senhor. Cada um homem é imagem de Deus, então ungido do Senhor. Já o nosso salmo responsorial responde à primeira leitura. É o Salmo 102, versão grego-latina, 103, versão hebraica. Um salmo do pós-exílio da Babilônia. Um hino à misericórdia. Deus, em sua benevolência, não se limita a salvar do perigo os seres humanos, mas é um Deus que perdoa as faltas, que também os cumula seu povo de bens. O salmista inicia com grande louvor, chamando à memória para que não esqueçam tudo que Javé realiza pelo seu povo. A razão de tudo é que ele é um Deus que perdoa, que cura, que tira o ser humano da morte, um Deus carinhoso e de compaixão. Os atributos divinos, indulgente, favorável, paciente, bondoso, compassivo, revelam o que Deus é. Não é um Deus que retribui na medida dos erros humanos, mas sua misericórdia tudo supera. Então, no Evangelho vai dizer: sejam misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Ele é um Pai amoroso que se compadecia de seus filhos. Aquele que teme, isto é, tem um amor reverencial a Deus, Deus, Javé, tem compaixão. É o Deus da ternura, do amor exigente. A segunda leitura é da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45 a 49. Paulo fala sobre a ressurreição. São Paulo expõe a ressurreição dos mortos. Ele, antes do texto que veio anunciado na liturgia das palavras, nos diz. Então, tem um texto da liturgia das palavras, nós vamos andar um pouquinho antes para poder entender. No versículo 42, São Paulo diz: semeia-se corruptível, ressuscita incorruptível. O Filho de Deus foi concebido num corpo corruptível, passivo de morte, e este corpo é colocado no túmulo, é semeado. Jesus ressuscita com um corpo incorruptível, não mais passivo de morte. Semeia-se sem honra, a fragilidade, ressuscita poderoso. Semeia-se um corpo animal, isto é, um corpo vital, psíquico, ressuscita um corpo espiritual. Paulo usa a palavra pneumático. Agora vem nosso texto. Paulo afirma: o primeiro homem, ele usa a palavra anthropos, Adão,
Adão significa homem feito do humus da terra. É daí que vem a palavra humano, que vem do humus, que vem da terra. Então, o primeiro homem, Anthropos, Adão, tornou-se um ser psíquico, um ser vivo, que vem sepultado, pois tem um corpo corruptível. O último Adão, Jesus, o homem, que participou da natureza humana, gerado em Maria. Tornou-se, pela ressurreição, o Espírito que dá vida. Então, dois homens, Adão e o novo Adão. Adão e Jesus Cristo. Não foi, diz Paulo, o primeiro espiritual, segundo Adão ressuscitado, que é Jesus, mas o animal, isto é, o psíquico, o Adão terrestre, passivo de morte, que veio primeiro. Primeiro veio o terrestre, depois o espiritual, isto é, o ressuscitado. O primeiro homem, Adão, vem da terra, do humus, é terreno, é humano. O segundo homem, Jesus, que assumiu uma humanidade em Maria, vem do céu, sua origem divina. Participamos da natureza humana, então todos os homens são iguais na natureza humana da terra. Assim como foi o homem terrestre, Adão, são os terrestres. Então nós herdamos essa realidade de Adão. Nós somos mortais, né? Somos passíveis de morte. Assim como é o celeste, isto é, o segundo homem, o segundo Adão, serão os celestes, né? Isto é, eles, os seres celestes, nós, os homens celestes, não mais passíveis de morte, mas imortais. Como trazemos a imagem, o ícone, imagem quer dizer ícone, do terrestre, primeiro Adão, trazemos a imagem, o ícone do celeste, do homem celeste, o segundo Adão, Jesus Cristo. É um texto de grande profundidade, este de São Paulo. Já o nosso Evangelho, encontramos o ensino de Jesus. A pergunta é: como devemos nos tornar discípulas de Jesus hoje? Paulo nos diz na carta aos Romanos: a ninguém pagueis o mal com o mal, mas triunfai o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 17. Jesus dirige suas palavras aos discípulos, que são os destinatários do seu ensino. Existe uma diferença entre os cristãos e o mundo. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. João capítulo 17, versículo 15 e 16. O mundo é contrário às atitudes dos discípulos de Jesus e à vida dos discípulos de Jesus. Jesus é modelo para nós. Nós vemos vários imperativos. Amai, isto é, os inimigos. Fazei o bem. Bendizei os que amaldiçoam. Rezai pelos que caluniam. 4 verbos no imperativo. Verbos que expressam necessariamente a atitude dos discípulos de Jesus. Não existe atitude de reciprocidade na violência, mas de resistir ao mal. Se der uma bofetada, oferece a outra, resistência. Os versículos são situações de possibilidades hipotéticas, se por acaso acontecer. Então, nós vamos encontrar vários sis. Então, se tomar o manto, dá mais o que foi tirado. Isso é a túnica. Imperativo, dá a quem pedir, não peças que devolva se tirar, arrancar o que tem. Daí vem a máxima de Jesus. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei, imperativo, toma a iniciativa e fazer também a vós a eles. Continua as proposições de possibilidades hipotéticas. Se amais somente aqueles que vos amam, não terão recompensa.
pois a reciprocidade já é paga. Deus não tem mais nada a fazer. Esta atitude é comum aos pecadores que amam os que os amam. Se fazeis o bem aos que vos fazem bem, não há novidade nesta atitude, também os pecadores agem assim. Se emprestai àqueles que esperai receber, não terão recompensa nenhuma de Deus, a conta está paga. O mesmo fazem os pecadores em reciprocidade. O cristão age de forma diferencial. Sua atitude moral é uma atitude de resistência, de entregar a Deus. É Deus que faz justiça, não o ser humano. Não se faz justiça pelas próprias mãos. Assim, o agir cristão é contrário a todas as atitudes daqueles que agem com a mentalidade do mundo. Ah, ele me humilhou por causa de Cristo. Não, ele não te humilhou. Ele rejeitou o próprio Cristo que age em você. Ao contrário de Jesus, o discípulo e discípula agem de forma diferente. Repele, isto é, o que falou acima com os mesmos imperativos. Então, logo depois, Jesus repete o que ele falou acima com os mesmos imperativos. Amai, fazei, emprestai. Assim que a recompensa é Deus. E ele diz, será grande a vossa recompensa. E somente assim é que se torna filho do Altíssimo. Porque Deus assim nos ensina. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Como Deus age conosco com misericórdia, com a mesma misericórdia devemos amar os outros. Agora, segue uma série de imperativos negativos. Não julgueis. Se julgar, seremos julgados por Deus. Não condeneis. Senão, nós vamos ser condenados por Deus. Assim, se torna misericordioso como o Pai é misericordioso e deixa ao próprio Deus a recompensa. Outro imperativo afirmativo, dai, a consequência é que Deus nos dará. Pois com a medida com que medirdes os outros, se for a medida da misericórdia, vós sereis medidos também pela misericórdia. Se a nossa medida for a de revide, com a mesma medida revide, Deus nos dará. Assim responde a pergunta: quais exigências para podermos ser discípulos de Jesus hoje? Duas respostas. Primeiro, o que quereis que os outros vos façam, fazei-vos vós também a eles. Segundo, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Já a antífona de comunhão, a antífona é tirada do Salmo 9 e nos prepara para a comunhão, que diz: Senhor, de coração eu vos darei graças. Dar graças significa Eucaristia. E vossas maravilhas narrarei, isto é, serei um apóstolo dos benefícios recebidos. Em vós exultarei de alegria, Deus da nossa alegria, e cantarei ao vosso nome, isto é, na liturgia, Deus Altíssimo. É o Salmo 9, versículo 2 e 3. O objetivo é dar para nós algumas pistas para a nossa reflexão dominical. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.